Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira, feriado, 1º de maio, dia do trabalho do Opinião Litoral. O Ronaldo Serápicos, advogado, o Roberto Mohamed, advogado, vão comentar as notícias com você. Mohamed, eu escutei nesse final de semana que no mundo todo, onde se comemora o Dia do Trabalho, tem manifestação, tem protesto, tem celebração. No Brasil, seria um dia de vagabundagem a mais? É isso? É porque é feriado. O Dia do Trabalho não devia ser feriado. Não vejo sentido num feriado no Dia do Trabalho. Né? Você tem que trabalhar com a vontade. Eu não entendo coisas no Brasil. Os feriados no Brasil irritam um pouco por causa da hipocrisia com que as pessoas acham isso normal. Para você ter uma ideia, a lei que criou a Justiça Federal em 1967 diz lá que na Semana Santa, que é feriado religioso num país laico, segundo a Constituição, a Justiça Federal já não trabalha na quarta-feira. E aí é Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Federal e Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que é federal. Isso é uma vergonha tão grande. Os caras trabalham segunda e terça. Falou, mas eles merecem descansar. Foi que nem o argumento que a presidente da Associação de Magistrados do Brasil usou na Câmara para dizer que é justo o juiz ter 2 meses de férias por ano. Por quê, cara pálida? O que faz diferente aí? E um cientista, um médico, um cirurgião também não teria que ter, porque ele se desgasta? Falou, não. Agora, a Justiça Federal que fecha na quarta-feira demora 1 ano para marcar uma perícia médica para quem está pedindo aposentadoria contra o INSS. 1 ano. Um juiz federal demora 1 mês e meio para despachar uma petição. Mas ele folga na quarta-feira na Semana Santa. Tem recesso no final do ano. Essa hipocrisia, eu dei só um exemplozinho do judiciário. A gente tem que acabar com isso. Todas as prefeituras, se 1º de maio cai na terça, amigo, no dia 30 de abril você já não trabalha. É ponto facultativo. E o Brasil precisa trabalhar. O Brasil precisa crescer. Aí as pessoas estão passando fome e a gente está falando de feriado. É uma coisa absurda. Por sinal que foram, nessas últimas semanas, 3 finais de semana com feriado encostado. Foi a Sexta-feira Santa, naturalmente encostada no fim de semana, mas depois o 21 de abril também caiu numa sexta e agora o 1º de maio caiu numa segunda. Ronaldo, boa tarde. Boa tarde, Paulo Schiff, boa tarde, Roberto Mohamed, o telespectador de opinião. Eu acho que o Brasil tinha que fazer uma revisão nos seus feriados. Eu concordo com o Roberto, nós temos um país que tem tudo para ser feito ainda, né? Um país com grande potencial, com todas as condições de se transformar numa das maiores nações do mundo, mas tem que trabalhar, tem coisas para serem feitas. E quando a gente fala de trabalho, principalmente o governo, principalmente as coisas públicas, né? Você vê obra pública parada porque o sujeito emenda o feriado. Há um excesso de emendas de feriado, e o ano que vem, esses que estão caindo segunda, no caso do 1º de abril, vai cair terça, né? Então aí você vai ter vários feriados esse ano, que o ano que vem eles vão ser piores ainda. Então eu acho que algumas datas, 7 de setembro, proclamação da República, você tem que ser naquele dia, porque foi no dia que aconteceram os fatos e tal. Os demais feriados tinham que ser flexíveis. Nós já tivemos essa época, na época do presidente Sarney, se não me engano, que havia uma lei em que você puxava os feriados para evitar esse enforcamento. E você lembra da data sem necessariamente ser obrigatório ser naquele dia. Você tem que lembrar da Tiradentes, por exemplo, um feriado que não interessa o dia. Qualquer dia, se você lembrar do grande herói nacional, já valeu. Não precisa ser naquele dia, se cair num dia ruim. Acho que a gente podia puxar um pouco para lá e para cá. Não sei por que não funcionou, mas na época o Brasil já adotou esse sistema. Com relação ao Dia do Trabalho, esse é um feriado meio internacional, né, Roberto? O mundo inteiro comemora o Dia do Trabalho, então talvez aí uma data que a gente deve manter. E lembrar que o trabalhador no Brasil, ele precisa começar a se movimentar, não só para ter direitos, que são importantes, né, para ter as suas garantias constitucionais de emprego, mas também exigir que o país, como principal força
da nossa nação, a grande força da nossa nação é a nossa força de trabalho. Nós precisamos parar de depender só de gente que tem interesses pessoais, sindicatos, centrais, e começar a colocar esse trabalhador para pressionar os governos, não só esse, mas todos os governos. Está na hora de ter um programa de desenvolvimento de emprego e renda nesse país. Nós perdemos muitos empregos durante a pandemia, não houve uma retomada ainda, e até hoje a gente vê gente fazendo média. Hoje, por exemplo, vai ser um dia que a gente vai ver aí muito suposta liderança fazendo média com o trabalhador, vai fazer show aqui, vai fazer show ali, vai querer penduricalho para o trabalhador, e o que interessa, que é renda, que é desonerar a folha de pagamento, porque hoje o empregador paga R$1.000 para o funcionário, mas ele gasta R$2.000. Esses R$2.000 tem que ir para o trabalhador, não tem que ir para o governo mais. Por que o governo tem que ganhar dinheiro em cima de um sujeito que ganha R$1.000? Não tem sentido. Então a gente espera que o trabalhador aproveite esse dia para refletir sobre isso. Está na hora dessa força ter mais voz, não só depender da voz de gente desinteressada. Mohamed, você já olhou na sua bola de cristal para ver o que vai acontecer com essa CPMI dos atos de 8 de janeiro, quando ela começar a funcionar? Nada. A bola de cristal ficou transparente? Não vai acontecer nada. Vai ter briga, vai ter xingamento de bolsonarista e governista. Não vai chegar a conclusão nenhuma, e se chegar também o Aras não vai deixar, porque há a possibilidade de o Aras ser reconduzido à Procuradoria-Geral da República. A vida política do Brasil está surreal. Não vai acontecer nada. Só o Kim Kataguiri, que vai ter mais coisa para postar. Só isso. Porque de concreto, nada. Por isso que eu falei para ele quando ele esteve aqui. Falei, menino, você tem um futuro brilhante. Não fica grudando nessas coisas de ficar só fazendo essa postura agressiva, esse estilo da Atena. Não funciona. Por quê? Essa CPI não vai dar em nada. Politicamente, ela não vai resultar em nada. Ela pode até provocar um pouquinho mais de liberação de verba para deputado de oposição, para não fazer sacanagem. Efeito concreto, impeachment do Lula, tá? Nada disso. Isso é conversa fiada. Não vai acontecer nada. Paulo, eu acho que vai ser um grande circo, muito parecido com a CPI da Covid, que não deu em absolutamente nada, a CPI da pandemia. Foi interessante porque ela levantou que existiam vários pontos suspeitos, né? O sujeito que era porteiro de guarita e que de repente virou vendedor das maiores indústrias farmacêuticas do mundo de vacina, a defesa de resultados científicos que nunca foram verdadeiros, enfim, então, a gente ficou sabendo de alguns fatos interessantes. Agora, resultado prático nenhum. E foi aquele bate-boca que o Roberto já está esperando, talvez muito pior dessa vez, né, Roberto, que a situação é mais grave, e agora os bolsonaristas estão na oposição, não são mais governistas, como foi na CPI da pandemia, e vai ser um baixíssimo nível, né, um baixíssimo nível que não vai dar em absolutamente nada. E a hipocrisia é tão generalizada, porque você veja, da onde que veio essa CPI? A ideia era a oposição tentar sabotar aí a visão que o atual governo tem dos atos de 8 de janeiro. O governo acha que são atos golpistas e a oposição queria demonstrar que, na verdade, o atual governo permitiu que acontecesse aqueles atos para levar vantagem. Então, o governo não queria a CPI de jeito nenhum e os bolsonaristas queriam a CPI. Agora, surgiram algumas imagens, né, do diretor do GSI lá, tranquilo, lá em cima, né, no Palácio, junto com alguns outros integrantes da segurança do Palácio do Planalto, com uma tranquilidade, dando a impressão que parecia que eles estavam deixando mesmo, né? Então agora tem que esclarecer. Então, de repente, o governo passou a apoiar a CPI, porque eles querem agora poder desmentir aquelas imagens. Então vai ser um festival, né? Vai ser um festival. Já teve gente aí falando que estava tranquilo porque estava com medo de morrer, né? Eu falei, pô, tanta tranquilidade com medo de morrer. O pessoal lá no Planalto dando água para os manifestantes, né? Indicando a saída. Por gentileza, o senhor que quebrou o relógio de Dom João, por gentileza, aqui fica a saída e tal. Está tudo muito esquisito. Está aí a tranquilidade, né, nas imagens. Será que esse pessoal está com medo de ser agredido? Está com medo da sua integridade física? Então vai ter que explicar isso daí. Então agora vai ser o grande bate-boca
de um novo circo muito parecido com os anteriores. Eu chego a dizer, Roberto, que CPI é uma coisa que tinha que desaparecer do regramento jurídico. O legislativo não tem que... Não, aí é que está. Isso eu até acho que tem, Ronaldo, porque é uma das funções do legislativo fiscalizar. No mundo inteiro, a gente vê isso no mundo inteiro. O problema é uma limitação de casos. O que está sendo investigado pela polícia não tem razão de ser você fazer uma CPI. Você faz CPI para investigação política. Ou seja, aquilo que a polícia não vai investigar. A CPI ela tem que apontar direções para o legislativo. O legislativo não é judiciário. Então, quando você faz, por exemplo, uma CPI da violência infantil, uma CPI da fome, uma CPI da educação, eu concordo. Por quê? Porque você vai apurar, você vai traçar caminhos de atuação do legislativo na elaboração de uma nova lei de diretriz e base da educação, numa lei mais rigorosa em relação à infância no Brasil. Então, eu concordo com isso. O problema é quando eu faço uma CPI de alguma coisa que só está sendo investigada na Polícia Federal. Para quê? Para depois eu ter que mandar o resultado da CPI para a Polícia Federal, que já sabe daquilo há tempos. Quer dizer, é só para ter circo, para os caras terem palco. E tem uma coisa, você viu o que aconteceu agora no Senado? O Silvio, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio... Miranda? Não. Muito novo o governo, ainda não me recordo de todos. Não me recordo. O ministro dos Direitos Humanos, o Davidson daqui a pouco vai colocar ele lá para a gente. Falar, burro, o nome dele é esse. Ele estava no Senado e um senador cretino, governista, o vice-líder do governo no Senado, canalha, safado, sem vergonha, pegou uma miniatura, uma estatueta de gesso representando um feto de 3 meses, porque o Silvio Almeida. O Silvio Almeida estava falando do aborto legal. E ele foi lá, eu quero entregar a Vossa Excelência para... E o Silvio Almeida não se recusou a receber e falou que aquilo era circo. Então, o canalha, eu não sei o nome, é o vice-líder do governo no Senado. Eduardo Girão. Canalha. Canalha, porque para fazer um negócio desse é canalha. Quer fazer sucesso, né? Porque ele é contra o aborto, porque tem que nascer criança sem cérebro, tem que... que nem em São Paulo agora, 3 casos de juízes negando o aborto legal, mesmo com parecer técnico. Como se o juiz tivesse condições técnicas de negar aquilo. Não, ele está agindo por quê? Porque a mulher dele é evangélica e falou que ele vai dormir na sala se ele autorizar aquilo, ou porque ele também é pastor na igreja dele. Por um motivo desse. O cara coloca a convicção dele acima do trabalho dele de ser juiz. Eu espero que o tribunal haja muito rápido num caso desse. Agora, esta cena foi ridícula. Um senadorzinho, porque isso é um senadorzinho, ele não se dá ao respeito, e o Silvio falou isso para ele, ele não se dá ao respeito, ele não obedece sequer à liturgia do cargo dele, porque tem que ser muito medíocre para fazer isso. Estava se discutindo uma questão técnica do aborto legal. Esses caras são radicais, são esses caras que votam contra o canabidiol ser liberado para uso medicinal. São esses canalhas aí, ó. Aquele canalha que está de pé, de cabelo branco, é um dos que votam contra que se autorize no Brasil o cultivo, a pesquisa com o canabidiol para fins medicinais. Por quê? Não, porque é droga. Porque Deus disse. Mas pastor roubar as pessoas, montar emissora de televisão, fazer tudo isso pode. O canalha é a favor, ele inclusive vai lá e vota a favor. Eu acho legítimo as pessoas terem posição a respeito do aborto, contra, a favor. Eu considero que existem argumentos muito sólidos dos dois lados. Eu, pessoalmente, sou contra o aborto. Acho que a gente tem que respeitar o aborto legal, porque são questões de uma exceção que se justifica, né? Então, um juiz, por exemplo, não pode colocar a sua crença na frente da lei, a lei tem que ser cumprida. Agora, o que aconteceu ali nitidamente não foi a defesa de uma posição, que eu acho legítimo do senador ser contra o aborto. Agora, ele foi lá fazer a palhaçada, né? O Congresso, as comissões, as CPIs, elas viraram circo, uma palhaçada. O pessoal quer fazer os 5 minutos de fama.
Você vê hoje o deputado chegar, entrar para discutir com alguém, ele já vem com o celular na cara porque ele está fazendo a live dele lá ou está querendo postar no Instagram. Ele não está preocupado com o assunto. Aliás, deve ter muita gente que nem é contra, nem a favor, não quer nem saber desse assunto, mas está usando de acordo com o seu interesse aí da sua bancada e do seu eleitorado. Então o cara não tem opinião própria. A opinião dele é a seguinte: qual que a pesquisa fala aí? Qual que é o melhor para mim? Hoje está na moda o deputado escolher nicho. Aliás, aqui entre nós, o Bolsonaro começou assim, né? O Bolsonaro começou assim. Eu falo assim, olha, hoje é politicamente correto você ser discriminatório, ser homofóbico, mas tem um pessoal ali que de repente vota em você se você fizer isso. Aí o cara escolhe o nicho. Às vezes o cara é desrespeitoso, discriminatório só para ganhar alguns votos. Agora, Mohamed, esses juízes de São Paulo que descumpriram a lei, nesse caso de não autorizar as mulheres que têm respaldo legal para fazer o aborto, o que pode acontecer com eles? Nada. Não tem corregedoria? Nada. Tem juiz que tem Código de Processo Civil próprio. E tem juiz que tem Código de Processo Penal próprio. É só dele. Só vale na vara dele, é só dele. Ninguém consegue, inclusive, comprar uma edição. Só ele. Deve ser feito por mimeógrafo. Porque só ele sabe. E deixar claro o mas seguinte... tem corregedoria e tem Conselho Nacional de Justiça. Tá, mas desde que criaram a história do livre convencimento, isso. então o tribunal diz, não posso fazer nada, é o livre convencimento do juiz. Livre convencimento é o cacete, tem que cumprir a lei. Mas acontece que essa história do livre convencimento é aquela que justifica interpretações absurdas da lei ou desprezo da lei. Porque como é um assunto técnico, o juiz pode discordar da prova técnica. Ele fala, não concordo, não me convenceu. Então, na verdade, ele não está descumprindo a lei, ele está aplicando a lei da forma como ele acha correta. Cumpre ao tribunal acertar um erro, porque o juiz erra, faz parte. Ele é humano, tem as suas convicções, veja acontece. bem, eu já consegui derrubar laudo. Sim, pode ser. Se você mostrar para o juiz que o laudo está equivocado, num trabalho técnico, eu lembro até hoje, um processo que eu fiz junto com o Arnaldo Haddad. Nós derrubamos o laudo do perito. E o juiz nos deu procedência. Veja, nós podemos até estar falando desses mas nesse caso não, era prova técnica. Mas nós podemos estar falando aqui, eventualmente, de algum caso que o juiz tinha razão. Que não era caso de aborto mesmo. A gente não tem que ver, nós não vimos as provas, os laudos. Então, nós estamos falando o seguinte, se algum magistrado, um dia, julgar pelas suas crenças e não pela lei, ele está cometendo um erro. Mas não sei te dizer, Paulo, se esses casos realmente são esses. Pode ser que os três até... o juiz não se convenceu por razões tecnicamente viáveis. Agora tem uma coisa curiosa, porque até para as pessoas entenderem essa questão, porque tem umas coisas que a gente aqui de São Paulo tem mania de achar que nós somos a locomotiva do Brasil. Economicamente nós somos, mas só. O tribunal mais conservador do Brasil é o Tribunal de São Paulo. Conservador de mérito, isso se você leva em conta o mérito nas ações, a dificuldade, a relutância em mudar a sua estrutura, em se modernizar, é o tribunal mais conservador do país, é justamente por coincidência o maior tribunal do país também, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo. É inacreditável como ele é conservador e refratário à mudança. Em Santa Catarina, houve uma decisão do governador Jorginho, né? Jorginho de Mello, né? O governador de Santa Catarina, ele mandou a Polícia Militar avaliar a capacidade moral de uma major travesti. Dizer assim, eu sou discriminador. Porque não se avalia a capacidade moral de alguém. Nem a lei tem esse tipo de avaliação prevista. Como é que você faz? Interessante saber qual é o critério, como você faz a avaliação moral de uma pessoa. E a segunda coisa, talvez mais importante ainda, Roberto, é saber se o resto da corporação também foi submetido ao mesmo teste moral. Quer dizer, se é só essa major que está sendo submetida a esse constrangimento, é porque realmente a coisa é discriminatória. Então, na cabeça do governador, um major que é sócio de desmanche de veículo roubado não precisa passar por avaliação de capacidade moral. Estou colocando o mesmo cargo dessa oficial. Um major que tem uma empresa de segurança e que tem esquema com assaltantes,
tá tudo certo. Ele recebe a propininha dele, ele dá a parte do coronel, tá tudo legal. Aí não tem avaliação de capacidade moral, só tem avaliação. Ele está preocupado com o fato dela dar ou não dar. É isso que está preocupando o governador? De repente o senhor também dá escondido e não conta para ninguém. Eu entendo, viu, Roberto? Nós estamos num período de transição. Eu entendo que haja relutância da corporação, de algumas pessoas, porque a gente não sabe, às vezes, nem como lidar com a situação. Né? Então, até hoje nós estamos discutindo como é que usa banheiro, o esporte. Um dia desse eu vi aí uma nadadora que ela está nadando mais do que todas as grandes medalhistas americanas. Na verdade, não é nem travesti, ela fez a mudança de sexo e tal, mas ela tem o corpo de um homem, então é imbatível, imbatível. E como é que você faz? Como é que você lida com isso? Então, estamos aprendendo a lidar com isso daí. Então, eu entendo que você não pode, por conta desse seu medo, né, que todos nós temos, dessa novidade de não saber lidar ainda com isso, é discriminar as pessoas, é falar, não, você não pode, você está fora, você não pode ser major, você não pode ser do exército, você não pode, não, aqui é só homem, não, aqui é só mulher. Então você sabe é isso que mata, é a falta de Então, mas o COI, ele já tomou uma medida que eu acho que foi extremamente correta, é aquela história, o politicamente correto que é tudo. Porque o que está acontecendo hoje também é que as minorias, elas querem tudo, elas não aceitam menos do que tudo. Está errado, a gente não vai conseguir mudar as coisas de uma hora para outra. O COI determinou o seguinte, vai entrar numa questão de doping e de condições em que, se tiver um traço de testosterona no corpo, tá fora. Mas você concorda que é uma situação difícil, né? É uma situação difícil, mas você tem que tomar alguma providência. Hoje, aquela pessoa é uma mulher, reconhecida legalmente como uma mulher. Então, é difícil você chegar e falar, um comitê vai dizer que você é mulher, mas não pode competir. Então, enfim, são coisas novas que a gente ainda está aprendendo a lidar com isso. Então, eu entendo as pessoas terem relutância. Agora, com um governador eleito, tomar uma atitude que ele sabe que é discriminatória, que ele sabe que é equivocada e ilegal, aí realmente... Mas é um dos boçais eleitos por aquela onda bolsonarista do sul do país. E cabe um processo crime contra esse governador, cabe? Porque ou ele manda avaliar moralmente todos os componentes da PM, ou não manda ninguém. Não tem sentido. Cadê o Ministério Público de Santa Catarina? Exatamente. Cabe um processo crime contra esse governador. A estrutura, o Ministério Público quis tanto poder e hoje um único promotor de justiça impede uma obra em qualquer lugar, impede o desenvolvimento de uma região só pelas suas próprias convicções. É isso que criaram. Mas, ao mesmo tempo, o sistema de nomeação dos procuradores gerais continua o mesmo. É feito pelo governador, que coloca o cara que vai ficar vigiando a retaguarda dele. Aí o Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina foi nomeado pelo governador. Vai ter coragem de denunciar o governador por crime? Fica a pergunta no ar. Embora a competência para jogar governadores seja do STJ e o Ministério Público Federal tem competência concorrente para denunciar o governador. Aí eu acredito que possa acontecer alguma coisa. O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral, nesta segunda-feira, feriado, Dia do Trabalho, participam o Ronaldo Serápicos e o Roberto Mohamed. E uma situação de falta de recomposição de oficiais no Exército Brasileiro, aliás, nas 3 armas, passou a se tornar uma preocupação agora, não é, Mohamed? Principalmente porque a divulgação tem sido corroborada por muita gente se manifestando, corroborando as informações que estão sendo divulgadas na imprensa. A carreira militar no Brasil sempre foi vendida como uma forma de carreira acessível aos pobres, sempre foi uma mentira. Mudou o perfil daqueles generais que fizeram o golpe militar para os generais de hoje, que tem um perfil mais vindo de classe média. O grande problema das Forças Armadas brasileiras é que elas têm uma estrutura que se esgotou. No Brasil,
E porque quando as pessoas falam de Forças Armadas, elas pensam em infantaria. É muito engraçado isso, porque a imagem que vem é a da infantaria, que é aquela tropa que vai para o combate. E hoje não é mais disso. Não adianta também a gente, como uma comentarista disse aqui no programa, divisão de guerra cibernética, que o Exército Brasileiro não tem nada disso. Mas o que nós temos hoje no Brasil é que algumas instituições ligadas às Forças Armadas, que também formam oficiais, principalmente do quadro complementar, ou chamado quadro técnico, eu já começa por aí o erro de chamar de quadro complementar, não são valorizadas. Então você pega um oficial da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, que é aquele cara que não tem emprego fora das Forças Armadas, do Exército, porque ele não serve para nada, a não ser para ser militar. Esse cara tem a garantia de chegar a coronel. E vai ser um idiota, é um boçal, um incompetente, ou vai ser um pazuelo da vida. Enquanto que o cara que sai do IME, Instituto Militar de Engenharia, ou do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que forma cabeças brilhantes, esse cara, ao contrário daquele que saiu da Academia Militar das Agulhas Negras, que ganha mais que o mercado e não tem colocação, esse cara ganha menos pela formação que ele tem. E não tem a garantia de chegar a coronel. Muito pelo contrário. Pasmem, senhores. O quartel, o comando do quadro de engenheiros do Exército, normalmente é ocupado por um general que vem da AMAN. Ou seja, os técnicos são comandados por um cara que não tem a menor noção daquilo que os comandados dele fazem. Olhem o absurdo que é a estrutura das Forças Armadas. Então, hoje, o volume de oficiais formados pelo ITA e pelo IME, que estão saindo, pedindo baixa, para ir trabalhar no mercado, na iniciativa privada, está enorme. Uma outra categoria também, os sargentos. Por quê? Porque a legislação e a estrutura da Marinha, da FAB e do Exército não permite que eles cheguem ao oficialato. Olha que absurdo. O cara faz 1 ano de NPOR, Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, pode chegar a capitão. O cara faz escola de sargentos e ele não pode chegar a oficial. E esses caras são muito bem formados. Eles são a espinha dorsal das Forças Armadas. Esses caras estão pedindo demissão pela falta de perspectiva de carreira. Porque o oficialato brasileiro, por ser medíocre, só pensa nele. O cara pensa na carreira dele, em ganhar mais, em se dar bem, e depois ir para a reserva e ficar falando bobagem de política. É isso. E não pensa na estrutura e na necessidade de renovação das Forças Armadas. Um outro quadro grave de demissões, e esse é mais grave ainda, porque o salário é muito abaixo do mercado, são os médicos militares. Paulo, até na ditadura militar eles eram valorizados. Porque o único acesso que na região amazônica existia em relação a acesso à saúde era feito por médicos da FAB, do Exército, da Marinha. Hoje, o médico, além de ganhar menos, ainda recebe ordem de um oficial da AMAN ou da AFA sobre o trabalho dele, que é técnico. De ver um coronel questionando um major médico porque ele afastou um soldado ou um sargento por motivo de saúde. Então, a evasão está sendo enorme e não está tendo reposição. E o que é mais incrível, as Forças Armadas não se discutem. Estão discutindo o governo Bolsonaro, estão discutindo o governo Lula, estão discutindo política. Por que o Clube Militar não faz reuniões para lançar um projeto de novas Forças Armadas? Por que os caras não decidem finalmente acabar com o STM, que consome uma fortuna, o Superior Tribunal Militar, e não serve para nada? E usar esse dinheiro para reinvestir nas Forças Armadas? Eu não consigo entender por que essa falta de visão de que a sobrevivência das Forças Armadas não passa por se meter em política, mas de olhar para elas mesmas.
Eu acho que toda corporação do serviço público no Brasil, eles têm as mesmas dificuldades na hora de se reestruturar, né? É que você tem a maior parte das outras corporações, você pega Receita Federal, Ministério Público, magistratura, alguns outros setores aí também de estruturas, em autarquias, você tem uma carreira mais homogênea, ou seja, você não tem uma hierarquia tão definida como nas Forças Armadas. O cara entra na Receita Federal, são todos auditores. Você não tem um auditor melhor que o outro, você tem um que ocupa uma função de comando provisoriamente, né, durante o período. Mesma coisa na magistratura, você tem um desembargador que vai a presidente do tribunal, mas ele não é superior hierarquicamente a nenhum outro magistrado. Ele só comanda o tribunal durante aquele seu mandato. Tal. As Forças Armadas têm uma característica diferente. É uma subordinação que faz parte da estrutura, né? Não tem jeito. Eu acho que a disciplina e o comando são os dois grandes elementos de qualquer Forças Armadas, né? Eles conseguem se mobilizar graças à hierarquia. Então, na hora de fazer uma mudança, é complicado. Então, a gente tem que dar essa oportunidade das Forças Armadas se reorganizarem, se repensarem. O que eu posso te falar é que a gente não tem o que reclamar hoje das Forças Armadas brasileiras, porque você imagina, Roberto, você está falando da política, eles realmente acho que acabaram se envolvendo demais na política. Mas você já imaginou se as Forças Armadas resolvessem entrar nessa conversa de que, olha, está na hora da gente voltar, democracia não deu certo, isso aqui ia ser um pandemônio. As Forças Armadas tiveram um comportamento exemplar durante essas eleições. Fizeram a fiscalização das urnas, apresentaram um relatório. Teve um oficial ou outro que fez besteira, que divulgou fake news, tomou um posicionamento político? Teve. Agora, a corporação como um todo tomou partido? Não tomou. Defendeu a democracia brasileira, defendeu o Estado Democrático de Direito, defendeu a lisura das eleições. Então, a gente não pode reclamar. Com todos os defeitos que eles podem ter, a gente não pode reclamar das Forças Armadas do Brasil. E é por isso que agora o governo tem que tomar um certo cuidado. O governo atual, o governo Lula, já demitiu 150 militares que estavam participando do governo. Tinha gente demais no governo, militar demais no governo. Mas você não pode falar assim, olha, militar não entra mais no meu governo. Não é assim. Tem condições, tem competência, tem bagagem, vai participar do governo. Isso aí acontece em todo o mundo. Nos Estados Unidos você tem militares em vários pontos chaves dos governos. Na Europa a mesma coisa, na Ásia a mesma coisa. Você não pode falar Forças Armadas não é governo. Pode ser governo, desde que não haja aí uma cooptação, né, um bloco que fala, não, esse aqui é o meu clube. Não pode ter clube, como aconteceu no governo anterior, tinha militar demais. Mas eu tenho medo que aconteça o contrário agora, sabe? Que isso aconteceu no governo de Estado uns anos atrás. A Polícia Militar não gostava da PM. A Polícia Militar é opressiva, não sei o quê, e deram uma desmontada na Polícia Militar. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos devagar. Acho que o Lula fez bem de tirar alguns militares que não estavam contribuindo. Agora, falar que a Forças Armadas já estão obsoletas, não queremos mais, não dá. Mas nós a gente precisamos tem que tomar deles. cuidado com aqueles dogmas, né? Não, todo militar é honesto. Não. Porque isso tem que acabar, porque isso não existe. Eles têm o mesmo grau de corrupção que tem em qualquer lugar. São brasileiros, como todos os outros, como todos nós outros. O Opinião volta depois do intervalo. Voltando com o Opinião Litoral, agora é o último bloco desta segunda-feira, feriado, Dia do Trabalho. O Roberto Mohamed e o Ronaldo Serápicos estão analisando as notícias com você. Mohamed, a gente falou bastante no primeiro bloco da CPI dos atos de 8 de janeiro, a CPI mista, Senado e Câmara. Mas, na semana passada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, criou 3 outras CPIs, e as 3 de temas polêmicos. Americanas, nada a ver, né? Porque a investigação não é para ser no Congresso. Mas a das apostas esportivas passa, sim, pela legislação, é atribuição do Congresso, e tem a do Movimento Sem Terra também, que parece que é uma espécie de uma agressão política, né? É bem politizada, como é também a os atos de 8 de janeiro. Mas foi o que nós falamos no primeiro bloco. A CPI do MST é política. É palco. Mas ela também serve para possibilitar que o Congresso faça uma lei, legisle regulamentando ou considerando o MST uma organização terrorista,
como tem projetos desse tipo, ou regulamente o que pode e o que não pode, o que é terra improdutiva, o que é passível de reforma agrária. Eu acho que a gente tem que regulamentar esse tipo de coisa. E o governo não pode transformar o MST, que está cheio de bandido lá dentro, que explora. A gente tem que ver a realidade. É muito bonito o movimento sem terra. Só que os caras são profissionais, porque eles não querem a terra, eles querem invadir e criar o fato político. Eu perguntei no programa de sexta-feira, o que o Rainha foi fazer com o Lula na China? Como é que o cara que é dirigente de um movimento que invade fazendas foi fazer na China? Ele é empresário? Eu não entendi. Nem turismo, né? Foi fazer turismo na China. Agora, essa CPI do MST, ela tem que existir mesmo. Quem sabe consegue escancarar para todo mundo essa história de que você dá um pedaço de terra, os caras pegam, vendem por fora e voltam para o movimento para invadir outra fazenda, e a gente sabe que a realidade é essa. Agora, a das apostas, embora ela vá dar subsídios para que você faça uma legislação, e eu acho que ela se enquadra naquilo, Ronaldo, que a gente falou, que são CPIs que são da natureza do legislativo, ao contrário da Americanas. Isso é problema do judiciário. O Congresso não tem e analisar o caso de uma empresa. Não vejo, não tem dinheiro público envolvido, são bancos privados. A Americanas é um caso curioso. A JBS, por exemplo, cresceu com dinheiro do BNDES, a JBS com dinheiro do BNDES. A Americanas não. Foi buscar operações de bancos privados, Bradesco, Pactual. Não tem nada a ver com dinheiro público. Então eu não sei por que o Congresso está querendo se meter. É daquela história da busca de holofotes. Mas no caso das apostas, como a gente é hipócrita, né? Pode bingo, mas não pode cassino. Pode loteria, mas não pode jogo do bicho. E aí você incentiva a clandestinidade. O Cartola, que era um joguinho bobo de amigos, agora já remunera com dinheiro, o tal de Cartola Express da Globo. E eu expliquei aqui até no mês anterior que essas empresas todas estão fora do Brasil, porque no Brasil a lei não permite que elas funcionem. Só que como elas estão fora, e o que elas fazem? Para poder facilitar a aposta e o dinheiro, viabilizar o pagamento. Elas montaram fintechs no Brasil, que não são fiscalizadas como bancos, para que você coloque o dinheiro e tire o dinheiro. E então, o governo, se quiser, acaba com a farra. Acaba com a farra na hora. Foi a mesma coisa que eu falei para o Kim aqui aquele dia sobre o projeto do IPVA para helicóptero, avião, lancha, navio. Ah, mas o cara registra com uma empresa lá de fora. Tá bom, na legislação você já determina. Você tem um jatinho? Legal, para voar no Brasil você tem que ter registro brasileiro. Você pode ter propriedade lá fora, que for, e tem o registro brasileiro, começa a pagar IPVA. Acabou, acaba a festa. Tem que colocar isso na legislação. Senão só vai pagar o trouxa que compra e coloca no nome dele. E aquele que opera com leasing ou coisas assim não vai pagar. Então você tem que fazer a legislação de forma correta. Os sites de apostas, eu acho que tem que pagar imposto sim, como os cassinos pagam no mundo inteiro. No mundo todo eles pagam. Como a loteria paga imposto. Agora, para fazer isso, você tem que fazer uma legislação séria. Então essa CPI, concordo plenamente com ela. Se ela der a direção do que a legislação de apostas vai fazer. Agora, legalizou a aposta, tem que legalizar cassino. Eu não consigo conceber uma lei que permite uma coisa e não permite outra. Só uma correção, o líder do MST que fez parte da comitiva do Lula é o Stedley, não o Rainha. Tá. O João Pedro Stedley. É tudo bandido. Mas é a mesma coisa, não dá para entender o que tudo ele foi bandido fazer usa lá. barba, Não dá O pra entender. significado é igual. Não dá para entender o que ele foi fazer lá. Realmente, essa... Agora, olha, Roberto, eu acho que nem é de apostas, viu? Para mim, essas três CPIs não tem pé nem cabeça. O pessoal misturou as bolas. É o que nós estávamos conversando antes aqui. Esculhambaram as CPIs. A CPI não é mais para investigar, porque é uma comissão de investigação. Uma participação no governo, um desvio de finalidade. Vamos investigar o mercado financeiro. Se tivesse acontecido aqui o que aconteceu nos Estados Unidos, naquela quebra lá do mercado financeiro, teve participação direta do equivalente deles lá da CVM.
Eles sabiam que as ações eram podres e deixaram correr. Aqui no Brasil, o caso da Americana não tem nada a ver com isso, não tem nada. É 100% justiça. Tem que reclamar. A Americanas deu um golpe entre aspas, né? Omitiu dos seus credores que a situação financeira deles era complicadíssima. Então, isso é um problema para a justiça. Isso escapou até de uma das 4 grandes consultorias do mundo, Sim, né? A Price Waterhouse. Aliás, a Price teve uma participação, né, nesses escândalos dos Estados Unidos. Tá deixando passar demais, né? Uma consultoria que não está tendo eficiência. Mas, enfim, problema exclusivamente privado para a justiça e para os credores. O MST, então, nem se fala. O MST, embora seja um assunto político, não tem dúvida que é politizado, fazer a CPI para investigar eles é realmente querer jogar para a torcida e desprestigiar totalmente o instituto de uma CPI. O MST seria um movimento legítimo se cumprisse a lei, se defendesse quem não tem terra, reforma agrária, etc. Descumpriu a lei, problema de justiça. Podia ter uma CPI se a justiça não estivesse tomando providências para coibir os abusos do MST. Falou, olha, o judiciário está fazendo vista grossa, vamos abrir uma CPI para identificar o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. A justiça mandou desocupar, o MST desocupa, talvez falte agilidade, falte algum mecanismo, tal, mas CPI não, está tudo muito claro. Eles invadem, a justiça manda tirar, demora para tirar e tal. Isso é um outro problema, não tem nada a ver com CPI. E as apostas, Roberto, se a gente for abrir uma CPI, para cada vez que você precisa de subsídio para criar legislação, não dá, você tem CPI de tudo, não tem 20 CPIs ao mesmo tempo. Faz uma comissão, estuda o assunto, faz uma audiência pública, leva isso para as demais comissões que já existem permanentes na casa. Tem que ter lei para resolver a questão de apostas. É uma esculhambação, que você falou, o cara vem para o Brasil, não paga imposto, fica fora do país, vai dar golpe, daqui a pouco uma dessas quebra, leva o dinheiro de todo mundo. Então está na cara que vai dar encrenca. Tem que criar uma lei específica para fazer isso. A CPI, está todo mundo se divertindo, não tem nada legal por enquanto. Se der diretriz para uma legislação, eu entendo. Não, mas aí não é investigação, não é uma investigação. Agora, você precisa de uma comissão para fazer isso. Rapidamente, que a gente já está no limite do tempo. Essas CPIs vão trancar a pauta do Congresso? Vão travar votações importantes? Não. Ou continua normalmente? Não, nenhuma CPI não tem esse faz prejuízo? isso. Não, nenhuma CPI faz isso. Eu não acho que nenhuma CPI tem o condão de fazer isso. Só se o presidente da Câmara é frouxo, e não é o caso do Lira. Olha, você sabe que, só para completar também, eu não sei como é que está a pauta do presidente, mas, por exemplo, aqui em São Paulo isso acontece muito. Teve até o caso do Suplicy que queria furar a fila lá. Existe um número limite de CPIs que você pode colocar para funcionar ao mesmo tempo. Então, o que a situação faz? Corre para ter um monte de CPI inútil, para que as CPIs realmente importantes não tenham vez. Com 3 CPIs inúteis dessa, me parece que dá a impressão que estão aí querendo preencher a pauta para não discutir assuntos importantes do Brasil. Chegamos ao final da opinião dessa segunda-feira, agradecendo muito ao Mohamed, Roberto Mohamed, aos Serápicos, Ronaldo Serápicos, a participação, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 15 para 1 da tarde, pouco depois da meia-noite na representação, e uma ótima segunda metade de feriado para você que você merece.